Este é um vídeo de revisão dos dois capítulos que nós temos para nossa avaliação em NP2, o capítulo 4 e o capítulo 5 do livro que nós utilizamos na disciplina, o Hibbeler, Mecânica para Engenharia. E no capítulo 4 a gente estuda a parte resultantes de um sistema de forças, e no capítulo 5 a questão do equilíbrio de um corpo rígido. No nosso livro, esse material está compreendido entre as páginas 85 e 185. Então, o que eu fiz aqui é preparar uma revisão desses dois capítulos, apresentar os pontos principais, e depois eu separei 3 exemplos para resolução, que vai ajudar vocês depois a fazerem a NP2. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai definir o que é o momento de uma força. A gente vai primeiro fazer a nossa definição escalar desse momento de uma força. Na forma escalar, a intensidade do momento é o produto da força pelo braço de momento ou distância perpendicular do ponto O à linha de ação da força. O que isso significa? Vamos observar esse desenho aqui. Então, aqui nós temos o nosso eixo do momento, ou eixo de rotação, e nós temos uma força sendo aplicada a uma distância D desse eixo. Essa força tende a produzir rotação. Então, a gente diz que ela está produzindo um momento. Então, esse momento em relação a esse ponto O, que nós vamos chamar de MO, momento em relação ao ponto O, é igual a força vezes essa distância perpendicular. Então, nós calculamos o momento. A unidade de momento no SI é o Newton vezes metro. A força é dada em Newton e a distância aqui em metro. Algumas vezes, determinar diretamente essa distância perpendicular ela é um tanto quanto complicada. Tá? Então, o que a gente faz nesses casos? Nós pegamos essa força e decompomos em x e y, e daí nós trabalhamos com essas distâncias perpendiculares a essas componentes. Então, aqui nesse desenho, nós temos essa força F sendo aplicada aqui, e nós queremos calcular o momento em relação a esse ponto. Então, se nós prolongarmos essa força F aqui, nós precisaríamos calcular essa distância D. E é um tanto quanto complicado fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente pega essa força F, decompõe em x e y, e trabalha com essas distâncias em relação aos eixos x e y. Então, o momento produzido por essa força Fx vai ser Fx vezes a distância perpendicular dessa força até o eixo x. Então, eu vou ter aqui Fx vezes y. O momento produzido por essa força Fy vai ser a força Fy vezes a distância dela até o eixo y, que é essa distância x aqui. Então, fica mais fácil decompor a força do que calcular essa distância perpendicular. Na definição vetorial, nós definimos o momento em relação a um dado ponto como sendo o produto vetorial do vetor R pelo vetor F. Então, o vetor R é o vetor posição do ponto em relação ao ponto que nós queremos calcular, né, com a força F. Então, nesse caso aqui, o nosso R seria a distância desse ponto O, o vetor, né, posição do ponto O, até esse vetor força aqui. Esse produto vetorial, ele é calculado, como a gente aprende lá na álgebra, por esse determinante aqui. Quando nós calcularmos esse determinante, nós vamos obter um vetor que é justamente o vetor momento dessa força F. Quando nós queremos calcular esse momento em relação a um determinado eixo, nós pegamos aquele momento que nós temos calculado lá anteriormente, pelo produto vetorial, e multiplicamos por um vetor unitário que vai estar em relação, né, o vetor unitário vai estar exatamente sobre esse eixo que nós queremos calcular o momento dessa força. E daí assim nós conseguimos calcular o momento em relação a um determinado eixo que seja de nosso interesse. Bom, basicamente, aquilo ali é o capítulo 4 do livro. O capítulo 4 ele trabalha simplesmente com a parte de determinação de momentos. Tá? Mas por que a gente calcula
esses momentos? Por que a gente aprende a calcular esses momentos? Nas agendas 1 e 2, nós trabalhamos com o equilíbrio estático apenas fazendo o somatório de forças e igualando a zero. Contudo, apenas o somatório de forças igual a zero não nos garante que o corpo vai estar em equilíbrio estático. Por quê? Se o somatório de forças for igual a zero e o somatório de momentos não for igual a zero, esse corpo vai estar rotacionando. Então, ele não vai estar em equilíbrio estático. Então, agora, além do nosso somatório de forças ser igual a zero, o somatório de momentos também precisa ser igual a zero. Então, para a condição de equilíbrio que a gente estuda lá no capítulo 5 do livro, essas duas condições aqui devem ser satisfeitas. Bom, mas como que a gente determina, como que a gente garante que aquelas duas condições sejam satisfeitas? A gente vai analisar agora aqui problemas em 2 dimensões e 3 dimensões. Antes da gente fazer a análise de equilíbrio de um corpo, é fundamental que a gente desenhe o diagrama de corpo livre desse corpo. O que é esse diagrama de corpo livre? Nós esboçamos a forma desse corpo e nesse esboço nós identificamos todas as forças, momentos, distâncias e ângulos que nós conhecemos. São essas forças desenhadas ali, identificadas, esses momentos, essas distâncias e esses ângulos que vão permitir que a gente calcule as forças que são de nosso interesse. Então, nesse desenho aqui, nós temos essa estrutura aqui, ó, uma estrutura ABC. Então, eu tenho um membro AB ligado a um membro BC. Vamos supor que nós queremos calcular as forças que atuam, de reação que atuam nesse corpo AB, nessa parte da estrutura AB, melhor dizendo. Então, eu vou fazer o esboço, desenhar apenas essa parte AB. A parte BC eu deixo de lado, não me interessa nesse momento. Então, eu desenho ela aqui e vou agora identificar as forças que atuam sobre essa parte da estrutura. Se nós analisarmos, esse ponto A está ligado em um pino ali. Esse pino impede que essa estrutura se movimente na horizontal e na vertical. A horizontal nós chamamos de eixo X e a vertical de eixo Y. Então eu vou ter uma reação AX que impede o movimento na horizontal e uma reação AY que impede o movimento na vertical. Então essas reações aqui eu vou desenhar no meu diagrama de corpo livre. Então aqui eu coloquei as duas forças. Além disso, nessa estrutura B eu já tenho um momento ali desenhado de 500 newton vezes metro. Então eu vou desenhar esse momento aqui também. Essa parte da estrutura AB está ligada a uma parte BC. Então, essa parte BC aplica uma força na parte AB. Então, eu vou desenhar essa força aqui e chamar ela de T. Cada força que eu desenhar que não estiver na horizontal ou na vertical, eu preciso identificar o ângulo dela com um desses eixos. Então, essa força aqui faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. E notem que ainda eu desenho as dimensões, identifico as dimensões do corpo que eu conheço. Então, o diagrama de corpo livre dessa parte AB é esse diagrama aqui. Isso é muito importante. Desenhar o diagrama de corpo livre facilita muito a resolução dos nossos problemas. Na sequência aqui nós temos 3 casos para a gente analisar o diagrama de corpo livre. Esse primeiro caso aqui nós temos uma barra que está sobre roletes em um plano inclinado. Então notem que esses roletes aqui, eles podem deslizar paralelamente ao plano, só que eles não podem se movimentar na direção perpendicular do plano. A gente diz que tem uma força de reação que é perpendicular a esse plano aqui, ó, faz 90 graus. Então esse daqui é o diagrama de corpo livre desse caso. Nesse segundo quadro, nós temos um pino liso ou dobradiça. Então, aqui tem um pino e o nosso membro está conectado nesse pino aqui. Então, esse pino impede o movimento em X e Y. Não impede
que essa estrutura aqui rotacione em torno desse pino, mas impede o movimento em x e y. Então, a gente tem uma reação horizontal e uma reação vertical. Já nesse outro quadro, no último quadro, nós temos um apoio fixo, por exemplo, uma viga engastada. A viga, quando ela está engastada aqui, esse engaste impede o movimento na horizontal, então eu tenho uma reação Fx, impede o movimento na vertical, então eu tenho uma reação Fy, e impede o movimento de rotação. Pelo próprio peso dessa viga, ela tende a rotacionar aqui no sentido horário. Então eu preciso de um momento no sentido anti-horário para que acabe anulando esse momento no sentido horário. Para garantir a estabilidade desse corpo rígido, essas três equações aqui, para um caso em duas dimensões, devem ser atendidas. O somatório de forças em x deve ser igual a zero, o somatório de forças em y deve ser igual a zero, e o somatório de momentos em relação a um determinado eixo também deve ser igual a zero. Esses somatórios aqui, nós vamos obter eles justamente por meio dos diagramas de corpo livre. Então, por isso que eu digo, é fundamental nós fazermos o diagrama de corpo livre para que a gente consiga calcular corretamente o que a gente precisa calcular. Isso em duas dimensões. Em três dimensões, vamos analisar aqui. Aqui, novamente, tenho três quadros. Esse primeiro aqui, eu tenho um rolete. Então, essa minha estrutura está apoiada nesse rolete aqui. Esse rolete impede movimento apenas aqui na vertical. Então, a minha reação, meu diagrama de corpo livre, está desenhado dessa forma. Quando eu tenho uma junta esférica, a junta esférica prende essa estrutura nesse ponto. Só que essa estrutura pode rotacionar em torno desse ponto aqui. Pode rotacionar, mas esse ponto não pode se movimentar nos três eixos. Então, eu tenho uma reação em x, que impede o movimento aqui em x, uma reação em y, que impede o movimento em y, e uma reação em z, que impede o movimento em z. Então, esse daqui é o diagrama de corpo livre para a junta esférica. Quando eu tenho apoio fixo, por sua vez, além de impedir o movimento em x, y e z, a rotação em torno desses eixos também é impedida. Então, aqui eu vou ter uma reação Fx, em x, que vai impedir o movimento de translação em x, uma reação Fy, que vai impedir o movimento de translação em y, e uma reação Fz, que vai impedir o movimento de translação em z, semelhante à junta esférica. Só que agora, além disso, eu tenho os momentos aqui. Eu vou ter um momento mx que impede o movimento de rotação em torno do eixo x. Vou ter um momento my que impede o movimento de rotação em torno do eixo y. E um momento mz que impede o movimento de rotação em torno do eixo z. Então, agora, para um problema em três dimensões, o somatório de forças em x, em y e z deve ser igual a zero, bem como o somatório de momentos para esses três eixos também deve ser igual a zero. Então, o somatório de momentos em relação ao eixo x igual a zero, somatório de momentos em relação ao eixo y igual a zero, e o somatório de momentos em relação ao eixo z igual a zero. Independente de nós trabalharmos com estruturas em duas ou três dimensões, é sempre fundamental que nós façamos o diagrama de corpo livre para determinar esses somatórios de força. Tá? Então, agora aqui a gente vai resolver três exemplos. Eu separei três exemplos aqui, dois em duas dimensões e um em três dimensões, para que a gente consiga analisar qual que é a influência desse somatório de forças, qual que é a influência desse somatório de momentos. Então, esse exemplo 1, para a gente, diz o seguinte: a figura mostra um sistema em equilíbrio. Então, está tudo paradinho. Duas esferas, 1 e 2,
estão nas extremidades, estão presas na extremidade da barra de massa desprezível. Então a nossa barra aqui, a massa dela a gente pode desprezar, é muito fina, muito leve comparada com essas duas massas. Considere L1 igual a 30 centímetros e L2 igual a 90 centímetros. Então essa barra está apoiada nesse triângulo aqui. Então a distância entre a esfera 1 e o ponto de apoio é 30 centímetros, e a distância entre a esfera 2 e o ponto de apoio é 90 centímetros. Temos o seguinte, se a esfera 1 tem massa de 2,8 kg, calcule a massa da esfera 2. Vamos lá. Antes de fazer ainda o diagrama de corpo livre, nós vamos identificar as forças que atuam sobre essa barra. Então essa barra ela está apoiada nesse triângulo. Então nós temos uma reação de apoio nesse triângulo aqui. Aqui para cima. Essa reação de apoio, que eu vou chamar de R, vai impedir que todo esse sistema se movimente na vertical. Ainda, essas duas massas aqui, essas duas esferas têm massa. Então elas têm peso. Então a esfera 1 tem um peso W1 orientado para baixo, como a gente aprende lá na física 1, e essa daqui, a 2, tem um W2 orientado para baixo também. Esses Ws, essas forças, esses pesos, melhor dizendo, serão as forças que nós temos ali. Vamos lá, só relembrando lá da física 1, o que é o W? Lá a gente chamava de força gravitacional, peso, aí apresentado por P, aqui a gente utiliza o W para seguir a notação do livro. Esse W é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então o W1 vai ser a massa da esfera 1 vezes a aceleração da gravidade. O W2 vai ser igual à massa da esfera 2 vezes a aceleração da gravidade. Identificamos as forças, agora nós vamos fazer o diagrama de corpo livre. Então eu vou desenhar aqui apenas a barra, e daí vamos desenhar as forças que atuam nessa barra. Está a nossa barra desenhada. Então agora eu vou desenhar as forças aqui na barra para fazer o diagrama de corpo livre. Então a gente tem uma reação aqui, que a gente já identificou ali em cima. A gente chamou de R. R. E temos essas duas forças aqui. Temos um W1 aqui. E aqui um W2, um peso 2. Dessa forma. Quando nós falamos ali quando definimos o diagrama de corpo livre, além das forças, nós vimos que nós vamos colocar as distâncias que nós conhecemos. Então nós conhecemos essa distância aqui, ó, aqui até aqui. Essas duas distâncias, essa distância aqui é o nosso L1, que vale 30 centímetros. Já vou escrever ele em metros. Então, 0,30 metros. E essa outra distância aqui, do R até a extremidade, é o nosso L2, que vale 0,90 metros. Dessa forma. Bom, se nós fizermos o somatório de forças em Y igualar a zero aqui, nós vamos ficar com duas incógnitas. Nós não conhecemos esse R
e nós não conhecemos o W2. O W1 a gente conhece. A gente tem a massa 1, é só multiplicar pela aceleração da gravidade, a gente tem. Então, o somatório de forças em Y igual a zero não vai funcionar. Então, nós vamos fazer o somatório de momentos. Eu vou fazer o somatório de momentos sempre em relação a um ponto em que eu não conheço a força, porque daí essa força que atua nesse ponto não produz momento. Então, eu vou considerar o meu ponto O, esse pontinho aqui, ó, no ponto R. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos escrever que o somatório de momentos em relação àquele ponto R ali tem que ser igual a zero. Nesse somatório vão entrar as forças que podem produzir rotação em torno desse ponto. Então, se nós olharmos aqui, ó, esquecermos a força W2, essa força W1 produz rotação nesse sentido aqui, ó, no sentido anti-horário. Se nós esquecermos o W1, o W2 produz uma rotação no sentido horário. Nós utilizamos a seguinte notação. Se a rotação acontece no sentido anti-horário, o momento ele é positivo, maior do que zero. Se a rotação acontece no sentido horário, o momento ele é negativo. Então, rotação no sentido anti-horário é positivo, rotação no sentido horário, negativo. Então, vamos lá. Vamos usar agora a definição de momento que nós vimos ali. Momento é igual a força vezes a distância que é perpendicular a essa força. Então, primeiro, vou calcular o momento produzido por essa força W1 aqui, ó. Então, vou pegar a força W1 e vou multiplicar pela distância perpendicular entre a força W1 e o ponto que eu estou calculando o momento. Eu estou calculando em relação a esse ponto R aqui. Então, a distância entre R e o W1 é 0,30, que seria o nosso D aqui na fórmula do momento. Então, 0,30. Vamos analisar se esse momento é positivo ou negativo. Essa força aqui tende a produzir uma rotação no sentido anti-horário em torno desse ponto. Então, esse momento é positivo. Agora, o momento dessa força aqui, do W2. Eu vou pegar W2 e multiplicar pela distância dessa força até o eixo de rotação. Então, a distância entre o eixo de rotação e a força W2 é 0,90. Então, aqui, 0,90. Tudo isso igual a zero. Essa força aqui tende a produzir uma rotação no sentido horário em torno desse ponto. Se não tiver esse W1, essa força aqui, lembre que esse é o ponto fixo, o ponto R, então nós vamos ter uma rotação nesse sentido horário. Sentido horário, momento é negativo. Aqui. E agora vamos substituir o que nós conhecemos. O nosso W1 é M1 vezes G. Vezes 0,30. O W2 é M2 vezes G. Vezes 0,90. Tudo isso igual a zero. Se nós dividirmos os dois lados da equação por G, pela aceleração da gravidade, esse G vai embora, esse G vai embora, e eu vou ter zero dividido por G, que vai dar zero. Então, aquele G ali a gente pode cortar. E agora vamos substituir. A massa M1, o problema fornece para a gente. Aqui, ó.
2,8 quilogramas. Eu vou ter 2,8 vezes 0,30 menos M2, que eu quero calcular, vezes 0,90. Tudo isso igual a zero. M2 vai ser 2,8 vezes 0,30 dividido por 0,90, isolando aqui. Isso daqui vai dar 0,93 quilogramas. E essa é a massa da esfera 2. Então, notem que para resolver esse problema, a primeira coisa que a gente fez foi desenhar o diagrama de corpo livre, porque a partir dele é que nós vamos obter essas equações. Vamos lá, vamos para um segundo problema. O exemplo 2 tem um muito parecido na NP2. Diz assim, ó. O carro da figura tem uma massa de 1.880 kg. Calcule as reações em cada roda dianteira e em cada roda traseira. Primeira coisa que eu já vou fazer aqui, se eu conheço a massa dele, eu já vou calcular o peso dele. Só para a gente não precisar fazer isso depois. Então, o peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. A massa, 1.880 quilogramas. E a aceleração da gravidade, eu vou usar ela como sendo 9,81 metros por segundo ao quadrado. Resolvendo aqui, nós vamos achar uma massa de 18.000, uma massa não peso, 18.442,8 newtons. E eu vou deixar aqui porque esse valor de peso eu vou usar depois. O que a gente vai fazer agora, antes de fazer o diagrama de corpo livre, é desenhar as forças que atuam sobre esse carro. Esse ponto G aqui é o centro de gravidade dele. Então é como se todo esse peso W aqui estivesse concentrado aqui. Então nós temos aqui o nosso peso W. E agora a gente vai desenhar as reações das rodas traseiras e dianteira. Eu tenho duas rodas dianteira e duas rodas traseira. Então eu vou escrever assim, ó, eu vou ter a reação na roda dianteira. Como são duas rodas, eu vou chamar de duas reações dianteiras. E aqui, na roda traseira, também tenho duas rodas, então vou ter duas reações da roda traseira. Identifiquei as forças, agora fazemos o diagrama de corpo livre. Eu vou desenhar esse carro como se fosse uma barra, tá? Porque eu não preciso desenhar os detalhes dele, porque essas forças estão todas na vertical. Então, eu só vou desenhar ele como se fosse uma barra para facilitar a nossa vida. Então, está aqui, nosso carro sendo representado por essa barra. Vou desenhar as forças que atuam nele. Então, essa extremidade aqui, ó, é o ponto A. Seria a dianteira do carro, no pneu dianteiro. Aqui o ponto A. E essa outra, o ponto B, que seria onde a roda traseira toca o solo. Então, aqui na frente, eu tenho 2 RD. Aqui atrás, eu tenho 2 RT. E ainda eu tenho
esse peso dele atuando exatamente naquele ponto G. Eu vou representar mais ou menos aqui. Que vai ser o nosso W. Identifiquei as forças, agora eu vou desenhar as distâncias. Então, a distância do ponto A até o ponto G é 2 metros. A distância do ponto G até o ponto B é 2,5 metros. Novamente aqui, se eu fizer o somatório de forças em Y igual a zero, eu vou ter duas incógnitas, o RD e o RT. Então, eu vou fazer o somatório de momentos. Primeiro, eu vou fazer o somatório de momentos em relação a esse ponto A aqui, ó. E vou igualar a zero. Então, vou escrever somatório de momentos em relação ao ponto A tem que ser igual a zero. Então, agora aqui vai estar meu ponto fixo. Então, vou escrever todas as forças que produzem momento em relação a esse ponto. Lembrando que momento é força vezes a distância perpendicular. Então, vamos lá. A primeira força que eu tenho aqui é essa força W. Então, vou ter W vezes a distância entre W e o ponto A, que é 2 metros. Essa força W aqui, considerando o ponto A fixo, tende a produzir uma rotação no sentido horário. Então, esse momento é negativo. Agora, essa outra força aqui, o 2RT, o momento dela vai ser 2RT vezes a distância desse ponto aqui da força até o ponto A, que é o ponto que eu estou calculando, em relação ao qual eu estou calculando o momento. Essa distância é 4,5 metros. Já essa força aqui produz uma rotação no sentido anti-horário, então esse momento ele é positivo. E agora nós só vamos substituir os valores. Esse W nós calculamos lá em cima, então nós vamos colocar o W aqui. Então eu vou ter menos 18.442,8 vezes 2, mais 2 vezes 4,5 vai dar 9, RT igual a zero. E agora a gente isola esse RT. Então, vou multiplicar esse por 2 e vou dividir por menos 9, porque isso aqui vai para o outro lado negativo, e nós vamos obter aqui um RT, que é a reação na roda traseira, em cada roda traseira, de 4.098,4 newtons. Vou fazer algo semelhante para calcular as reações na roda dianteira. Só que agora eu vou ter que fazer o somatório de momentos em relação ao ponto B. Então, vou fazer somatório de momentos em relação ao ponto B igual a zero. Então, agora, esse ponto aqui, no ponto B, é o meu ponto fixo. Então, vamos ver as forças. Vou multiplicar essa força, W, por essa distância aqui, que é a distância entre o ponto B e o ponto G, que é 2,5. Essa força aqui produz uma rotação no sentido anti-horário em relação a esse ponto B. Então, ela é positiva. Agora, essa outra força, 2RD, vou pegar 2RD e multiplicar por essa distância aqui, a distância entre o ponto B e o ponto A, que é 4,5 metros. Tudo isso igual a zero. Essa força aqui, de 2RD, tende a produzir uma rotação no sentido horário em relação ao ponto B.
Se eu tiver só ela, eu vou ter esse movimento aqui no sentido horário. Então, ela é negativa. Esse W é o peso do carro, que a gente calculou lá em cima. Vamos substituir aqui. Então, eu vou ter 18.442,8 vezes 2,5. Aqui, 2 vezes 4,5 vai dar 9. Então, menos 9 RD igual a zero. Isolando aqui o RD, eu vou achar a reação de cada roda dianteira. Tá? Vou multiplicar 18.442,8 por 2,5 e vou dividir por 9. Então, vou ter 5.123 newtons. Então, essa é a reação na roda dianteira. Então, notem que, novamente, a primeira coisa que a gente fez, na verdade, primeiro a gente calculou o peso, né? Mas o que a gente fez na próxima etapa foi identificar as forças e daí fazer o diagrama de corpo livre para obter as equações. Então, esses dois exemplos foram exemplos de estruturas em duas dimensões. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer agora é resolver um problema de equilíbrio, só que agora para 3 dimensões. Os dois problemas anteriores que nós resolvemos eram problemas de aplicação para 2 dimensões, e agora nós vamos resolver para 3 dimensões. Então, esse exemplo 3, ele diz o seguinte: o membro é sustentado por um pino em A e um cabo BC. Se a carga em D é de 1,5 kN, determine as componentes X, Y e Z da reação do pino e a tração no cabo BC. Uma coisa importante que a gente tem que prestar atenção já aqui nesse exemplo é que, ao contrário dos outros problemas, ele já fornece o peso para a gente, já fornece o W. Então, o W aqui é 1,5 kN, ou seja, o nosso W, peso, é 1.500 newtons. Nós vamos já escrever esse peso como um vetor. Se nós olharmos, esse W ele aponta aqui nessa direção. Então, ele aponta no sentido negativo do eixo Z. Então, nós podemos escrever que ele é igual a menos 1.500 newtons na direção K. Bom, agora a gente já vai aqui identificar as forças que atuam nesse ponto A, nas reações. Então, esse pino aqui, ele impede o movimento no eixo X, ele não deixa a estrutura se movimentar no eixo X. Então, a gente tem uma reação nessa direção aqui, que nós vamos chamar de AX. Ainda, ele não permite que essa estrutura se movimente no eixo Y. Então, nós vamos ter aqui uma reação AY. E também não deixa que a estrutura se movimente nem para cima nem para baixo. Então, nós vamos ter uma reação aqui AZ. Além disso, esse pino ele impede rotações no eixo Y e no eixo Z. Em torno do eixo X, ele não impede rotação, né? A estrutura pode rotacionar em torno do eixo X, mas em torno do eixo Y e do eixo Z, não. Então, ainda nós vamos ter aqui um momento de reação M, A, Y, em torno do eixo Y. E aqui um momento em torno do eixo Z, MAZ. Então, nesse problema, nós vamos ter que determinar, basicamente, essas 5 reações
E ainda o problema pede para que a gente calcule a tração nesse cabo aqui. Uma tração TBC, de B para C. Bom, identificamos as forças aqui. Nesse caso, fazer diagrama de corpo livre em 3 dimensões é um pouquinho mais complicado. Então, a gente pode usar o desenho e usar as forças e os momentos que estão nesse desenho. O que nós vamos precisar fazer, já de início, é escrever essa força aqui, essa tração TBC, como um vetor. Então, a gente vai lembrar o que foi estudado lá na Agenda 1. Inclusive, um dos problemas da Agenda 1 precisava escrever a tensão como um vetor. E estava lá, lá no fórum, eu dei as dicas em quais exemplos do livro vocês poderiam se basear. No formulário ainda da Agenda 1, tinha, por uma força F, o seguinte: uma força F, o vetor F pode ser escrito como sendo do módulo dele vezes um vetor unitário. Para essa tensão TBC, a gente vai escrever assim: o vetor TBC ele vai ser igual ao módulo do vetor TBC vezes um vetor unitário do ponto B até ponto C, nessa direção. E para isso nós vamos usar essa equação que tinha lá no formulário também da Agenda 1. Lá estava para uma força F, só que aqui a gente vai escrever para uma tensão TBC. Da seguinte forma: o meu vetor TBC, meu vetor unitário, eu vou escrever ele já da seguinte forma: ele vai ser igual a XC menos XB na direção I, mais YC menos YB na direção J, mais ZC menos ZB na direção K. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de XC menos XB ao quadrado mais YC menos YB ao quadrado mais ZC menos ZB ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Agora nós vamos pegar essas coordenadas lá no nosso desenho. Vamos só reescrever aqui o nosso vetor. E vamos pegar essas coordenadas aqui. Vamos olhar o desenho. O nosso ponto C ele está aqui. Então, preciso a coordenada dele em X. Primeiro, em X eu vou descer, venho até aqui e olho quanto que é essa coordenada no eixo X. Em X vai ser menos 0,3. Então, meu XC vai ser menos 0,3. Menos, agora o X do ponto B, vou lá no ponto B. Aqui está o ponto B. Então, se eu olhar aqui no eixo X, meu XB vai estar aqui. Então, vai ser esse comprimento aqui, que é igual a isso aqui. Então, vai ficar menos 1,2. Então, menos a equação, menos 1,2. Isso na direção I. Agora, a coordenada Y do ponto C. Aqui está o meu ponto C, minha coordenada Y é 0, porque o nosso ponto C está no plano XZ.
Então, nosso YC é 0. YB, aqui está o nosso ponto B e o Y dele está aqui. Então, esse comprimento é 1,8 metros. Então, aqui menos 1,8 em J. Coordenada Z para o ponto C. Aqui está o nosso ponto C. A coordenada dele em Z está aqui. Então, se nós olharmos, essa altura é 0,6 positivo. Então, 0,6. E o nosso ZB, ponto B está aqui. Notem que ele está no plano XY, então a coordenada Z é 0. Tudo isso em K. Vamos substituir os valores na raiz quadrada. Então, meu XC, ele é 0,3 negativo, menos o XB. Só que o XB é menos 1,2. Então, com aquele menos vai ficar mais. Então, 1,2 ao quadrado. Meu YC é 0, menos YB, que é 1,8, isso ao quadrado. Meu ZC é 0,6, como a gente viu ali em cima, menos o ZB, que é 0. Tudo isso ao quadrado. E vamos fechar essa raiz. Então, aqui, quando nós resolvermos essa parte de baixo aqui, ela vai dar aproximadamente 2,4. Vai dar 2,1, desculpe. 2,1. Então, aqui eu vou ter 0,9 dividido por 2,1. Aqui eu vou ter menos 1,8 dividido por 2,1. E aqui eu vou ter 0,6 dividido por 2,1. De forma que nós vamos ter esse vetor aqui. TBC vai ser igual ao módulo TBC vezes 0,429i. Esse 0,429, ele vai ser o 0,9 daqui dividido por o resultado aqui de baixo, que deu 2,1. Então, 0,9 dividido por 2,1. O segundo termo aqui em J, eu vou ter menos 1,8 dividido por 2,1, que vai dar menos 0,857 em J. E aqui em Z, eu vou ter 0,6 dividido por 2,1, que vai dar 0,286 em K. Agora, aquele meu TBC vai multiplicar cada um desses termos aqui. Então, vou ter TBC como sendo 0,429 TBC em I menos 0,857 TBC em J mais 0,286 TBC em K. E agora eu escrevi o meu vetor. Então, eu já tenho dois vetores escritos. O meu vetor TBC e o meu vetor peso. Notem que o peso só tem componente em K. Agora eu vou fazer o somatório de forças de cada componente igualar a 0. Nós vamos fazer assim, ó. Somatório de forças em X igual a 0. Em X é tudo que tem componente I.
Então, lá no desenho, no eixo X, eu tenho esse meu AX no sentido positivo. Então, eu vou ter AX. E agora eu vou olhar os vetores que eu tenho que tem um componente I. O meu vetor peso só tem componente K, então não vou usar ali. Só que o meu vetor TBC, ele tem componente X. Esse daqui, está multiplicando, ele é o meu TBCX. E ele é positivo, então eu vou colocar mais 0,429 TBC, igual a zero. Daqui eu não consigo sair porque eu tenho duas incógnitas. Eu tenho o AX que eu não conheço e o TBC. Então deixa ali por enquanto. Agora eu vou fazer o somatório de forças em Y e igualar a zero. Lá no meu desenho, sobre o eixo Y, eu tenho esse AY no sentido positivo. Aqui eu vou colocar AY. E vou nos meus dois vetores ver se eu tenho componente J. A minha força-peso só tem componente K aqui. Então ela não vai entrar ainda do somatório de forças em Y. Só que a minha força EBC, aqui, ela tem componente J. Então isso daqui é o meu TBC Y. Então eu vou ter menos 0,857 TBC igual a zero. Então notem que ainda aqui eu não consigo sair, eu tenho duas incógnitas. Vou fazer o somatório de forças em Z agora. Somatório de forças em Z igual a zero. Lá no desenho, no eixo Z, eu tenho esse meu AZ. Os momentos não entram, o momento entra em somatório de momento, tá? Só entram as forças. Então eu tenho AZ no sentido positivo, aqui. Agora, aquela minha força-peso, lá em cima, ela tem componente K, ó. O K é a direção Z. Então, eu vou ter menos 1.500. E aqui na minha força TBC, isso daqui é o meu TBCZ. Então, vou ter aqui ainda mais 0,286 TBC. Tudo isso igual a zero. Então, daqui eu não consigo sair porque eu tenho 1, 2, 3, 4 incógnitas. Quando eu trabalho em 3 dimensões, apenas o somatório de forças igual a zero não é o suficiente. Eu preciso ter ainda o somatório de momentos. Agora a gente vai fazer o somatório de momentos. Primeiro nós vamos fazer o somatório de momentos em relação ao eixo X. Então vou escrever somatório de momentos em relação ao eixo X como sendo igual a zero. E vamos olhar no desenho. Em torno do eixo X, eu não tenho momento. Mas eu tenho essa força aqui e essa tensão que vão produzir momento. Se eu decompor essa força aqui, essa tensão, eu vou ter o seguinte, ó. Aqui, decompondo ela, eu tenho meu TBCX, decompondo lá aquela direção aqui, ó, paralela,
a essa linha aqui de baixo, eu vou ter o meu T, BC e Y, e perpendicular aqui, eu vou ter um T, BC, Z. Então, eu vou ter que analisar o momento produzido por essas componentes e por esse peso aqui. Então, analisando aqui em X eu vou ter um momento produzido por esse peso aqui. Por esse peso, o momento vai ser igual a 1.500 newtons, vezes essa distância aqui, ó, porque essa distância aqui é perpendicular ao minha força-peso. E esse momento vai apontar, se a gente usar a regra da mão direita, como visto anteriormente, esse momento vai apontar no sentido negativo do eixo X. Então, nós vamos ter assim, ó, menos só mudar a cor aqui, menos 1.500 vezes 1,8. Essa componente aqui, ó, em Z, também vai produzir momento em relação a esse eixo X aqui. Se eu trouxer ela aqui, ela vai estar apontando para cima. Então, vai ser essa componente aqui, TBCZ, vezes essa distância aqui, ó, também é perpendicular, que vai ser 1,8. Então, nós vamos ter assim, ó, mais, se a gente usar a regra no direito, a gente vai apontar no sentido positivo do eixo, T, BC, Z, vezes 1,8 igual a zero. Esse TBCZ a gente viu aqui. Esse TBCZ é essa componente aqui, ó, 0,286 TBC. Multiplicando aqui, vai dar menos 2.700. E o meu TBCZ, ele vai ser 0,286 TBC, vezes 1,8. Se nós dividirmos 2.700 por 0,286 vezes 1,8, nós vamos achar aqui já o nosso TBC. E o nosso TBC vai ser 5.244,8 newtons. Então, uma das tensões, uma das coisas a gente já calculou, que era a tensão aqui. Se nós voltarmos aqui, nós vamos ver que o nosso AX, AY e AZ estão todos em função do TBC. Então, basta agora eu substituir aquele valor que eu usei lá, que eu calculei ali, aqui, e eu vou achar quanto que vale o AX, o AY e o AZ. Então, substituindo, eu vou achar o seguinte. AX vai ser igual a menos 2.250 newtons. O AY vai ser igual a 4.494,8 newtons. E o AZ vai ser igual a zero. Substituindo lá, a gente vai achar que ele é igual a zero. Então, aqui nós calculamos 4 coisas das 7 que nós queríamos calcular. Na verdade, das 6. Bom, falta calcular agora aqueles momentos, um momento em Y e Z, de reação. Então, vamos lá.
Agora, nós vamos fazer somatório de momentos em relação ao eixo y. Então, vou escrever aqui, somatório de momentos em relação a y tem que ser igual a zero. Então, vamos lá, vamos voltar lá no desenho e analisar o eixo y. Notem que agora, para o eixo y, eu já tenho aqui, ó, um momento. Então, esse momento aqui, eu preciso colocar lá no meu somatório. Então, ele já vai aparecer aqui. Então, eu vou ter M A Y. E agora eu vou analisar as forças que vão produzir o momento em relação ao eixo Y. Força que vai produzir rotação em relação ao eixo Y, nós temos essa daqui, que é o peso. A gente tem um braço de alavanca aqui, ó, o peso. E nós temos ainda essa componente aqui, ó, em Z, que vai produzir rotação. Então, vamos lá substituir. Então, eu vou ter o peso menos... Vou colocar aqui em módulo só para explicar o sinal para vocês. 1.500, que é esse peso aqui, vezes esse braço de alavanca, que é 0,6. E agora eu vou analisar o sinal. Se nós lembrarmos lá da regra da mão direita, do vídeo ali, quando a gente revisou os dois capítulos, se eu colocar, esse aqui é o R, regra da mão direita, eu coloco os 4 dedos no sentido R e viro minha mão, os meus dedos no sentido da força. O meu polegar vai apontar para cá, vai estar apontando no sentido do eixo Y. Então, esse momento, ele é negativo. Aqui a gente acaba não olhando o sentido horário e anti-horário. A gente olha para onde vai apontar o nosso polegar. Ainda, eu vou ter essa força aqui, em Z, produzindo momento. Então, eu vou ter essa distância vezes essa força aqui. Então, eu vou ter T BCZ vezes aquela distância lá de 1,2 metros. Agora, vamos ver se é positivo ou negativo. Vou colocar meus 4 dedos no sentido da distância e vão apontar para cá, esse ponto para o ponto B. E vou girar eles para cima. Quando eu girar eles para cima, o meu polegar vai apontar no sentido positivo do eixo Y. Então, esse momento aqui, ele é positivo. Tudo isso aqui igual a zero. Agora, o meu TBCZ, voltando aqui, é essa componente aqui, ó, 0,286 TBC. Então, vamos lá. M a Y. Quando eu multiplicar aqui, deixa assim por enquanto, eu não vou multiplicar, vou substituir tudo e depois a gente resolve tudo direto. Vezes 0,6 TBCZ mais 0,286 TBC vezes 1,2 igual a zero. O TBC nós calculamos aqui, ó. Então agora eu vou substituir esse TBC aqui. E vou calcular esse MAY. Só vou substituir o valor ali.
Substituindo aqui, nós vamos achar um MAY igual a menos 900 newton vezes metro. Essa é a unidade de momento. Então, uma outra reação que nós queríamos calcular, nós acabamos de calcular. Falta agora fazer o somatório de momentos em relação ao eixo Z. Então, vou ter somatório de momentos em relação ao eixo Z. Então, olhando lá na figura, em relação ao eixo Z, eu já tenho esse momento de reação. Eu tenho um MAZ, que eu vou colocar lá na nossa equação. Esses momentos de reação são sempre positivos, tá? Que a gente coloca ali. No final, eles podem dar um número negativo, mas como variável, a gente coloca sempre positivo. Então, eu vou ter MAZ. E agora eu vou ver as forças que produzem momento em relação ao eixo Z. Então, em relação ao eixo Z, essa força W não vai produzir momento, porque ela é paralela ao eixo Z, então não produz rotação. Mas eu vou ter duas componentes aqui, ó. Eu vou ter TBCX e TBCY aqui. O TBCX, nós vamos fazer o seguinte. A distância que nós vamos usar é a distância perpendicular a esse vetor aqui, ó. Então, ele vem até aqui, a distância é 1,8. Então, nós vamos fazer TBCX vezes 1,8. Então, vou ter TBCX vezes 1,8. Agora, vamos analisar se é positivo ou negativo. Coloco meus 4 dedos no sentido da distância, aqui, e giro eles no sentido da força, TBCX, que vai estar para cá. Ó. O meu polegar vai apontar no sentido negativo do eixo Y. Então, esse momento, ele é negativo. Agora, o meu TBCY. TBCY, ele está aqui, ó. Eu vou pegar essa distância aqui, que é negativa, menos 1,2, e multiplicar por TBC. Então, eu vou ter TBCY vezes menos 1,2, igual a zero. Vamos analisar o sinal. Se eu colocar o meu polegar aqui na direção da força, né, do paralelo à distância aqui, e girar no sentido da força, que vai estar apontando para cá, a força, eu vou ter o meu polegar apontando para cima. Então, esse momento, ele é positivo. O TBCX e o TBCY, agora, eu vou tirar daquela expressão do TBC, do vetor que eu tenho aqui, ó. TBCX é isso daqui, e o TBCY é isso daqui. Então, vamos substituir tudo na nossa última equação. MAZ é o que eu quero calcular. TBCX é 0,429 TBC. Tudo isso vezes 1,8. O TBCY, ele é negativo. É menos 0,857 TBC. Tudo isso vezes menos 1,2,
igual a zero. Agora nós vamos simplesmente pegar aquele valor de TBC que nós calculamos, só para relembrar aqui quanto que ele deu. O TBC que nós calculamos, ele deu 5.244,8 newtons. E vamos substituir ele nas equações que nós temos aqui. Aqui e aqui. Quando nós fizermos isso e isolarmos o M a Z, nós vamos encontrar menos 1.342,7 newton vezes metro. E assim nós calculamos as reações que o problema pedia para que a gente calculasse lá no ponto A e a tração no cabo também. Tá? Então, pessoal, esses foram 3 exemplos de como nós utilizamos o somatório de forças e o somatório de momentos combinados. Tá? Então, inicialmente, nós fizemos a revisão do capítulo 4 e do capítulo 5 do livro. É bem importante sempre que vocês leiam esses capítulos, porque nesses capítulos tem vários exercícios resolvidos que ajudam vocês a fazerem as agendas. Tá? Então, a gente estudou o capítulo 4 e o capítulo 5 e resolveu alguns problemas também relacionados a esses 2 capítulos. Então, utilizem esse vídeo para que vocês possam fazer a NP2. E se tiverem alguma dúvida com relação a NP2, podem me enviar para eu dar uma olhada, se está tudo certo, antes de vocês enviarem de maneira definitiva. Certo? Então, pessoal, até mais e qualquer dúvida eu estou à disposição. Abraço!